Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou estar falando do que realmente é importante para Deus. Ele não precisa de nada. Deus é tudo e tem tudo. E Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Mas, pelo incrível que pareça, Deus tem uma necessidade. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 ao 7, diz: E lhe disseram: Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como que tem todas as nações. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Embora Samuel fosse representante de Deus, Deus não tinha intenção de fazer dele um reino. Antes, segundo a Bíblia, Deus determinou suscitar um homem chamado Davi, através do qual ele tinha a intenção de estabelecer um reino. Quando Deus escolheu Abraão, a sua intenção não era ganhar uma só pessoa, nem sequer um grupo de pessoas que o buscassem. A intenção de Deus é ter um reino. A consumação da revelação na Bíblia é um reino. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. No novo céu e na nova terra, com a nova Jerusalém, haverá o reino eterno de Deus. Apesar de Samuel ter alcançado a posição mais elevada, Deus ainda não tinha alcançado a sua meta. Como homem que era segundo o coração de Deus, Samuel sabia que no coração de Deus havia o desejo de ter um reino. Deus queria que o reino viesse não através de Samuel, mas através de Davi. Quando alguém alcança uma posição elevada, há sempre a pergunta se essa pessoa permitirá que outra pessoa a iguale ou esteja acima dela. Se fôssemos Samuel, daríamos base a outra pessoa para nos igualar ou para estar acima de nós? Samuel era puro e singelo. Ele era um nazireu segundo o voto que sua mãe fizera e não buscava nada para si mesmo. Ele nunca tentou obter nada para si mesmo. Ele não tinha coração nada para além de Deus e dos eleitos de Deus. Deus amava Israel e o seu coração foi duplicado em Samuel. Porque o coração de Deus foi duplicado em Samuel, Samuel não se preocupava com seu próprio interesse ou lucro. No fim, Samuel não obteve nada, exceto um túmulo para ser sepultado. Devido à situação naquele tempo, Samuel constituiu os seus filhos por juízes. Mas ao contrário de Saul, não tinha intenção de estabelecer-lhes um reino. Os seus filhos não seguiram o seu caminho, antes se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos e perverteram o direito. Quando o povo pediu a Samuel que lhe constituísse um rei, ele não ficou ofendido em relação aos seus filhos. Pelo contrário, ficou ofendido pelo desejo do povo em substituir Deus. Porque não tinha intenção de estabelecer um reino para os seus descendentes, Samuel estava preocupado com o povo de Deus e não com seus filhos. Nessa situação, foi fácil para Deus fazer vir o reino. Deus usou Samuel para ungir primeiro Saul e depois Davi. Como veremos, quando considerarmos a sua história, Saul apenas tinha uma monarquia. O reino de Deus veio com Davi, quando o trono de Deus foi estabelecido em Jerusalém. Em Mateus capítulo 21, versículo 43, o Senhor Jesus disse aos líderes judeus que o reino de Deus lhes seria retirado. Isso indica que o reino de Deus começou no Antigo Testamento. Não começou com Abraão nem com Moisés, mas com Davi. Portanto, o que vemos em Davi não é um tipo de monarquia, mas o reino de Deus. Enquanto Samuel esteve sob a custódia de Eli, Deus ensinou de maneira excelente, edificou e estabeleceu como seu sacerdote adequado. Como tal sacerdote, Samuel tornou-se juiz para julgar Israel, um profeta para profetizar por Deus e é aquele que estabeleceria a realeza. Mediante a realeza, o reino de Deus foi estabelecido na terra.
Essa é uma figura de qual deveria ser a nossa situação hoje. Temos de ser primeiro um Samuel, depois um Davi, que desfruta Cristo, e aquilo que desfrutamos de Cristo se torna um reino. Em 1 Samuel capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 15 diz: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porém Ana respondeu: Venho derramando a minha alma perante o Senhor. No caos do Israel degradado, Eucana e Ana permaneceram na linha da vida ordenada por Deus, não meramente para a salvação eterna de Deus, mas para o seu propósito eterno. A salvação de Deus é principalmente para o nosso benefício, enquanto o propósito de Deus está relacionado com o cumprimento do desejo de Deus. Temos de nos perguntar se estamos aqui para o nosso benefício ou para o propósito de Deus. O primeiro livro de Samuel começa com um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Eucana amava mais Ana. Contudo, Ana não tinha filhos, enquanto Penina tinha filhos e filhas. Isso era a mão soberana do Senhor. Segundo a lei mosaica, Eucana ia todos os anos com a sua família à casa de Deus, o tabernáculo, que, naquele tempo, estava em Siló, para adorar e fazer ofertas a Jeová. Porque Jeová tinha fechado o seu ventre, Ana foi obrigada a fazer uma oração em desespero, uma oração consagrada e de consagração. Ela orou por um filho varão, que ela não guardaria para si mesma, mas que daria ao Senhor para a sua necessidade. Ela orou por um filho que seria nazireu desde a nascença, um filho que seria absoluto pelo Senhor. O Senhor respondeu à sua oração e nasceu-lhe um filho. Ana chamou Samuel ao seu filho, que significa pedido a Deus ou Deus ouviu. Quando pedirmos a Deus, Ele ouvirá a nossa petição. Desde a infância, Samuel era um nazireu que serviria como sacerdote na casa de Deus. Enquanto Samuel estava com Eli no templo, Deus apareceu-lhe numa visão. Samuel ainda era um menino, tal como o Senhor Jesus era quando foi a Jerusalém com seus pais. Com o tempo, Samuel tornou-se um profeta de renome e um juiz de Israel. Contudo, o propósito de Deus não era que Samuel fosse um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus tinha a intenção de estabelecer um reino com um rei. Portanto, Deus enviou Samuel 2 vezes para ungir alguém. Primeiro, ele ungiu Saul para governar sobre Israel. Posteriormente, Samuel ungiu Davi para ser rei. Davi foi estabelecido através de Samuel. Esse casal, Eucana e Ana, cooperou com o mover de Deus na terra para o cumprimento do plano de Deus. Eles moviam-se por aquele que move, pelo único e divino movedor que se movia secretamente nos bastidores. Sob o proceder soberano de Deus, Ana estava oprimida na sua alma e tinha um encargo no seu espírito para derramar diante de Jeová. Esse foi o mover de Deus. Devido ao mover de Deus nela, Ana não podia ter paz até que orasse por um filho. Deus, o soberano, continuou a mover-se nela e a motivá-la para que orasse. Na sua oração, Ana cooperou com o mover de Deus. Se fizermos isso, tenho a plena certeza de que seremos aqueles que Deus moverá. Ele virá até nós e nos motivará. Irmãos, eu fico por aqui. Deus abençoe. Um forte abraço. Até mais.